Estaria o sexto selo se referindo à vinda de Jesus? Esse é o assunto de hoje e eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. E hoje nós estamos dando continuidade à abertura do sexto selo, falando sobre a série Os Sete Selos do Apocalipse. E antes da gente ir para o nosso assunto, eu gostaria de fazer aquele ritual com você, que nós sempre fazemos aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Se você já é inscrito, indica o canal para alguém. E a nossa leitura vai ser em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Bom, esse texto aqui, ele está praticamente semelhante ao texto de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Vamos conferir aqui, que diz assim: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Ou seja, se nós formos fazer um paralelo entre Apocalipse capítulo 6, verso 12 e Mateus capítulo 24, versículo 29, nós vamos ver que os eventos, eles se assemelham. E o evento de Mateus capítulo 24, verso 29, está se referindo à vinda de Jesus. E Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17, está se referindo também à vinda de Jesus. No versículo 17 nós vemos isso. Eu queria ler com você para depois a gente observar os detalhes dos outros versículos, para a gente poder compreender esse selo. No verso 15, ele diz assim: E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. A narrativa desse texto indica, no versículo de 15, 16 e 17, que esses reis da terra, eles estão fugindo ou tentando fugir da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, ou seja, eles estão vivendo o grande dia e estão tentando se livrar de alguma forma desse dia que é narrado pelos profetas, é narrado pelos Salmos e outros livros da Bíblia. Esse dia é mencionado aqui, o grande, terrível dia do Senhor, como nós vemos em Isaías, como nós vemos em Jeremias, como nós vemos em outros livros. Esse dia está sendo apresentado aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. Então, se nós formos olhar dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que o versículo 12, 13 e 14 estão narrando os sinais que indicam essa vinda. Em Mateus está explícito a vinda de Jesus. Em Mateus. Porque logo após o verso 29, no 30 ele diz que aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, no qual enviará os seus anjos e juntarão dos quatro ventos da terra os seus escolhidos. Então, Mateus 24 está narrando a vinda de Jesus. E aqui no versículo 16 do capítulo 6 de Apocalipse, ele diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós, escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa ira do Cordeiro é o dia da manifestação, onde o Senhor fará juízo na terra.
E os grandes, poderosos, tribunos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos estão tentando fugir, gritando desesperadamente, pedindo a morte, porque o grande dia chegou. E esse dia é registrado aonde? Exatamente na abertura do 6º selo. Nós vemos no 5º selo uma multidão de mártires, pessoas que deram a vida pela causa, pelo amor do Evangelho e do testemunho que viveram em Cristo. A vinda de Jesus na sua glória para fazer juízo com os iníquos, como disse Judas no versículo 14. Então existem muitos textos que estão correlacionados com esses textos. Por exemplo, Isaías 34:4 diz assim: e todo o exército dos céus se dissolveram, e os céus se enrolaram como um livro, e todo o seu exército caíram, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Você observa que até os exemplos, eles são semelhantes a esse evento que Isaías narra, a essa profecia. Você vê que são similares. Eu sei que muitas pessoas não olham os selos do Apocalipse como estando de uma forma cronológica. E que algumas pessoas acreditam que esses selos, eles já aconteceram. Já se cumpriram os eventos que estão registrados neles. Só que se você observar com cuidado, você vai ver que o cenário que o mundo está apresentando, de fato, ele está se encaixando completamente nesses textos do livro de Apocalipse, especificamente nos 7 selos. Isaías aqui narra o mesmo evento, Mateus também narra o mesmo evento. Então, o que nós compreendemos, tanto Apocalipse, como Mateus, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel e outros profetas como Naum, Ageu, Abacuque, Sofonias, todos eles indicam para o grande, terrível dia do Senhor. Vamos, qual é a conclusão que nós temos aqui? Que Apocalipse, com os demais livros da Bíblia, estão apontando especificamente nesse 6º selo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Após um período de aflição, como disse Mateus 24:29. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo.